E se eu te dissesse que existe um jogador que era tão dominante que a NBA teve que mudar 4 regras diferentes só para tentar pará-lo? E se eu te dissesse que outro jogador causou um jogo que terminou 19-18 e que esse placar ridículo forçou a criação da regra mais importante do basquete moderno? A história da NBA é cheia de momentos em que jogadores foram tão dominantes, tão à frente do seu tempo, que a liga não teve escolha a não ser mudar as regras do jogo. Algumas dessas mudanças transformaram completamente o basquete que conhecemos hoje. Outras foram tentativas desesperadas de equilibrar a competição. E algumas foram criadas por motivos que você nunca imaginaria. George Mikan, o homem que inventou o relógio de 24 segundos. Vamos começar nos anos 1940 e 1950, quando um pivô de 2,8 metros chamado George Mikan dominava a NBA de uma forma que nunca mais foi vista. Mikan era tão superior aos outros jogadores que times adversários perceberam que simplesmente não conseguiam vencê-lo jogando basquete normal. Então eles criaram uma estratégia genial: não jogar. Seus jogadores ficavam parados com a bola, sem arremessar, sem atacar, apenas matando o tempo, para que Mikan não pudesse pontuar do outro lado. O resultado? Um jogo que terminou 19-18, o placar mais baixo da história da NBA. Foi tão entediante que os torcedores vaiaram, a imprensa criticou duramente e a liga percebeu que tinha um problema sério. Se times continuassem fazendo isso, o basquete viraria um esporte morto. A solução veio em 1954, a criação do relógio de 24 segundos. Times agora eram obrigados a arremessar dentro de 24 segundos ou perderiam a posse. Essa simples regra transformou completamente o jogo, tornando-o mais rápido, mais emocionante e criando o basquete moderno que conhecemos hoje. Mas Mikan também foi responsável por outras mudanças. Ele era tão bom em tocar bolas que já estavam caindo na cesta que a NBA criou a regra de goaltending em 1944, proibindo os jogadores de interferirem com arremessos na trajetória descendente. E como ele dominava completamente o garrafão, a liga dobrou o tamanho da área pintada de 6 para 12 pés em 1951, tentando afastá-lo da cesta. Wilt Chamberlain: 4 regras para um homem. Se você achou que George Mikan forçou muitas mudanças, prepare-se para conhecer Wilt Chamberlain, o jogador que teve mais regras criadas especificamente para limitá-lo. A primeira regra veio em 1956, antes mesmo de Wilt entrar na NBA. Quando ele estava na universidade, Chamberlain tinha um truque incrível para lances livres. Ele corria da linha de 3 pontos, pulava antes de pisar na linha do lance livre e enterrava ou fazia uma bandeja no lugar do arremesso tradicional. A NBA viu isso e imediatamente proibiu enterrar lances livres, forçando os jogadores a ficarem atrás da linha até a bola tocar o aro. Quando Wilt finalmente entrou na liga, em 1959, ele causou ainda mais caos. Ele era tão forte e dominante no garrafão que a NBA decidiu alargar a área pintada novamente em 1964, dessa vez de 12 para 16 pés, tentando forçá-lo a jogar mais longe da cesta. Não funcionou muito. Wilt ainda fez 100 pontos em um jogo. Mas talvez a regra mais estranha criada por causa de Wilt foi a regra dos 5 segundos de costas para a cesta. Chamberlain tinha uma tática de segurar a bola de costas no garrafão, fazendo o jogo parar completamente enquanto ele decidia o que fazer. Todo mundo ficava olhando, esperando, e o jogo perdia completamente o ritmo. A NBA odiou isso e criou a regra: se você ficar de costas para a cesta com a bola por mais de 5 segundos, é violação. E tem mais. Wilt também foi a primeira grande vítima da tática hack-a-check, que nem tinha esse nome ainda. Em 1962, ele arremessou incríveis 34 lances livres em uma partida porque times faziam falta nele de propósito, sabendo que ele era um péssimo arremessador. A NBA teve que criar uma regra específica. Se faltas acontecem em jogadores sem a bola nos 2 minutos finais, o time que sofreu a falta ganha os lances livres e mantém a posse. Shaquille O'Neal, a tática que ganhou seu nome. Avançando para os anos 2000, Shaquille O'Neal enfrentou o mesmo problema que o Wilt, times fazendo falta de propósito porque ele convertia 52% dos lances livres na carreira.
O técnico Greg Popovich, do San Antonio Spurs, levou isso a um novo nível extremo. Ele não esperava os minutos finais. Ele fazia falta no cheque a qualquer momento do jogo, repetidamente, transformando partidas em desfiles intermináveis de lances livres. A tática ficou conhecida como hack a check. Foi tão escandaloso que a NBA cogitou criar uma regra para punir isso. Mas no final, eles decidiram não mudar, argumentando que os jogadores deveriam simplesmente aprender a acertar lances livres. A tática continua sendo legal até hoje, e outros jogadores como Dwight Howard e Andre Drummond também viraram vítimas. Em 2012, Dwight Howard arremessou absurdos 39 lances livres em um único jogo contra o Golden State Warriors, novo recorde da NBA, superando os 34 de Wilt. Isso mostra como a tática evoluiu e continua sendo usada. A regra defensiva dos 3 segundos, acabando com a zona. No início dos anos 2000, a NBA tinha outro problema. Defesas entupindo completamente o garrafão com pivôs enormes que simplesmente ficavam ali, parados, tornando quase impossível para jogadores como Shaquille O'Neal, Kobe Bryant e outros penetrarem. Em 1991, a NBA apertou as regras sobre zona. Mas em 2001, a liga introduziu a regra defensiva dos 3 segundos. Defensores não podem mais ficar no garrafão por mais de 3 segundos sem marcar ativamente um adversário. Se violarem, o time adversário ganha um lance livre técnico e mantém a posse. Essa mudança revolucionou completamente o jogo ofensivo, abrindo espaço para infiltrações, jogadas acrobáticas e o estilo moderno de basquete que vemos hoje. Foi uma das mudanças mais importantes das últimas décadas. Allen Iverson, a regra do dress code. Nem todas as regras mudaram o que acontece dentro de quadra. Em 2005, o comissário David Stern implementou uma regra polêmica que mudou completamente o que acontecia fora da quadra, o dress code obrigatório. A regra tinha um alvo claro, Allen Iverson. O astro do Philadelphia 76ers entrava nas arenas usando correntes de diamante, roupas largas, bandanas e um estilo street que desafiava completamente as normas da NBA. Iverson nunca usou terno para jogar na rua ou na quadra da escola, aquele era o estilo autêntico dele. Mas quando outros jogadores como Kobe Bryant começaram a copiar o visual de Iverson, a liga entrou em pânico. David Stern criou o dress code exigindo que jogadores usassem trajes formais ou casuais conservadores ao chegar nos jogos. A regra ficou conhecida como Iverson Rule. Iverson refletiu anos depois como foi estereotipado por sua roupa. Ele disse, John Gotti sempre usava ternos de $2.000. Mas o que ele era? Um gangster. Então não é sobre o que você usa por fora, é sobre quem você é. A crítica de Iverson destacou as questões raciais e culturais por trás da regra. Magic Johnson, a regra do sangue. Uma das regras mais importantes e menos comentadas veio em 1991, quando Magic Johnson anunciou que tinha HIV. A NBA imediatamente criou a regra do sangue. Se um jogador está sangrando em quadra, ele deve ser imediatamente substituído e tratado antes de voltar. Essa regra não foi criada para limitar a dominância de Magic, foi criada para proteger a saúde de todos os jogadores numa época de grande medo e desinformação sobre HIV e AIDS. Ela permanece em vigor até hoje e revolucionou os protocolos médicos em esporte de contato. Larry Bird, a exceção salarial mais famosa. Nem todas as regras foram sobre limitar jogadores. Algumas foram para ajudá-los. Larry Bird deu nome aos Bird Rights, a exceção salarial que permite que os times excedam o teto salarial para recontratar seus próprios jogadores. Isso mudou completamente o mercado de agentes livres da NBA e tornou possível para dinastias manterem seu núcleo junto, mesmo com restrições de salário. A regra da idade, protegendo ou limitando. Em 2005, a NBA criou a regra de idade mínima. Jogadores precisam ter pelo menos 19 anos e estar um ano fora do ensino médio para serem elegíveis ao draft. Isso acabou com a era dos jogadores pulando direto do colegial, como fizeram Kevin Garnett, Kobe Bryant e LeBron James. A regra é controversa até hoje. Apoiadores dizem que protege jovens jogadores. Críticos chamam de controle de trabalho injusto, que impede jovens de ganharem dinheiro com seu talento. Conclusão. Esqueça por um segundo as estatísticas e os recordes. Pense no seguinte, alguns jogadores foram tão dominantes, tão revolucionários, que literalmente mudaram as regras do jogo. George Mikan criou o relógio de 24 segundos. Wilt Chamberlain forçou 4 mudanças de regras. Allen Iverson mudou como os jogadores se vestem. E a regra defensiva dos 3 segundos abriu o jogo moderno que conhecemos hoje.
Para mim, isso define verdadeira grandeza, quando você é tão bom que o jogo precisa ser redesenhado ao seu redor. Esses não foram apenas grandes jogadores, foram jogadores que literalmente transformaram o basquete em algo novo. Se você curtiu essa viagem pela história das regras da NBA, deixa aquele like, se inscreve no Cesta de 3 e ativa o sininho. E me conta nos comentários, qual dessas regras você acha que mudou mais o basquete? Vejo vocês no próximo vídeo.